Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GFOT 1000 e vamos falar de mais um Brasileirão. Agora vamos falar do Brasileirão de 2016, né? O campeonato que foi conquistado pelo Palmeiras, né? E esse campeonato teve umas mudanças, né? Até aquele momento eram 4 times que classificavam para a Libertadores, né? O famoso G4. E durante o campeonato, né? A Conmebol aumentou o número de times para 2017, né? Na Libertadores, e com isso, né? Times brasileiros que era um G4, né, acabou virando G6, ou seja, tinha mais 2 times aí para se classificar para Libertadores. Portanto, G6, né, como todos nós conhecemos atualmente, isso durante o Brasileirão, tá? E é isso, a única mudança foi essa. E o campeão foi o Palmeiras, né, como acabei de falar, o Palmeiras depois de 22 anos sem um título brasileirão, né, de brasileiro, conquistou o campeonato de 2016, né, é, e coroou o melhor time do país, né? Porque o Palmeiras tinha um grande elenco, né? Um time forte, competitivo, né? E é um time, o título do Palmeiras mostrou que o Palmeiras soube superar momentos complicados, né? Como a lesão do Fernando Praz, né? Praz que já tinha virado ídolo, né? No Palmeiras, né? Enfim, teve que superar várias outras coisas também e tal, né? E conseguiu o seu N campeonato, né? O seu nono campeonato. E antes daquele brasileiro, o Palmeiras era um dos favoritos, porém o time não teve um primeiro semestre bom, né? O Palmeiras caiu na fase de grupos da Libertadores, né? No Paulista o Palmeiras chegou até a semifinal, mas caiu para o Santos, né? E o Palmeiras, né, não estava lá grande coisa, né? O Marcelo Oliveira, que era o técnico, caiu, né? Durante a Libertadores ali. O Cuca entrou, né? Tentou salvar o time, mas não deu, né? No Paulista, com o Cuca, o Palmeiras chegou a levar de 4-1 do Água Santa, né? O Água Santa que era caçula, né? Tava fazendo estreia no Campeonato Paulista, enfim. Só que aí o Cuca deu um jeito, né? O Palmeiras reagiu e chegou até a semifinal, mas não deu para ir mais adiante. E depois daquela queda, né? O Cuca afirmou ali categoricamente que o Palmeiras será campeão brasileiro de 2016, ou seja, muito se achava ali no momento que ele foi soberbo, né? Ao falar isso e tal, porque, pô, o Cuca tá louco, né? Como pode, né? O Palmeiras vem de um primeiro semestre ruim e ele fala que vai ser campeão. É, mas queira ou não, o Cuca, tudo que ele disse, né? O Cuca deu certo, né? O Cuca tem aquelas coisas de superstição, né? Tal, que todo mundo sabe, né? Enfim. O primeiro turno do Palmeiras foi tranquilo, né? Com o time terminando na liderança do campeonato, né? Destaques aí para vitória sobre Flamengo, né? Em Brasília, 2-1, 1-0 no Corinthians, né? No derby, né? O jogo no dia 12 de junho, né? Que é a data que os palmeirenses sempre lembram, né? Daquele título de 93, né? Em cima do próprio Corinthians, né? Então, enfim, e o Palmeiras foi terminando a liderança, né? No primeiro turno, seguido de Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, né? E no retorno, né? O Palmeiras e Flamengo descolaram, né? Do restante e ambos passaram a brigar de fato pelo título, né? E logo depois o Santos acabou sendo o time que correu por fora ali na reta final, mas, né, enfim, a briga mesmo foi Palmeiras e Flamengo, né? E fez com que também com que a rivalidade dos dois times crescesse, né? O Flamengo, por exemplo, que estava arrancando ali, né? Começaram a zombar, né? Falar tipo, olha, estamos sentindo um cheirinho de título, né? Enquanto que o Palmeiras ficou na dele, quietinho, né? Não quis responder nada. Aliás, o jogo entre ambos no retorno, né? Acabou empatado 1-1 e teve rixa, né? Na arquibancada, dirigentes do Flamengo, né? É, chegaram a discutir com torcedores. Foi uma bagunça, né? Enfim, foi isso, né? E aí o Palmeiras seguia, né, na liderança e tal, fazendo a sua parte, né? Tipo, ganhando boa parte dos jogos em casa e empatando fora, ou empatando quando podia, né? Chegou a ficar 15 jogos invicto, até perder do Santos, né, na Vila, né? E o Palmeiras chegou a descolar do Flamengo, né? E até o Santos chegou a sonhar com a taça, mesmo que timidamente. Só que aí não teve como segurar o time do Palmeiras, né?
E aí na 36ª rodada o Palmeiras podia ser campeão se batesse o Botafogo, né? O Palmeiras bateu o Botafogo, só que o Flamengo, ou o Santos, não vou lembrar quem, ganharam, né? E o título foi adiado. E aí na penúltima rodada, aí sim o Palmeiras conquista o seu nono título brasileiro, né? Bate a Chapecoense por 1-0 e enfim levanta o caneco, né? E nesse jogo, inclusive o Praz, né, que tinha voltado de lesão, entrou nos minutos finais do jogo, né? Emocionando a todos, enfim, né? Quem substituiu o Praz, né, durante o campeonato foi o goleiro Jailson, né? Que era já veterano, né? Tinha 35 anos, se não me engano. E o Jailson foi muito bem, né? Caiu até nos braços da torcida, né? Tanto que ele foi apelidado de Jailson da Massa, né? Enfim. E outros nomes consagrados, né? Com esse título, né? O Mina, né? Colombiano, Tietê, né? Moisés, Zé Roberto, experiente Zé Roberto, o Dudu e o menino craque, né? Daquele time, né? O Gabriel Jesus, né? Outro detalhe, né? O Cuca, que em 92 era jogador do Palmeiras, né? Estava naquele início da Parmalat lá e tal. Sempre comemorava os gols, né? Fazendo um gesto de faixa, né? Tipo, alegando que ia ser campeão e tal, né? Só que ele não conseguiu dar o título, né? Como jogador. E aí, 24 anos depois, ele enfim pôde concretizar seu sonho, né? De ser campeão no Palmeiras, só que agora como técnico, né? E foi um título merecido, né? O melhor time do campeonato, realmente. E o Flamengo, né? Que ficou sonhando e tal, acabou ficando no cheirinho, né? Como os palmeirenses acabaram brincando na época. E aí, esse nome cheirinho acabou pegando, né? Até hoje é assim, né? O Flamengo perde os campeonatos e o torcedor rival zomba, né? Brincando, ficou no cheirinho e tal, né? Enfim, o time base daquele Palmeiras era Fernando Praz, né? De início, depois ele acaba se lesionando ali na preparação da seleção brasileira para as Olimpíadas, né? E aí o Jailson vira titular. É, a defesa era Jean, Vitor Hugo, Mina, né? O R Mina e o Egídio, né? Meio campo tinha o Tietê, Moisés e Zé Roberto. E o ataque, o Dudu, né? Gabriel Jesus e Roger Guedes, sim, o Roger Guedes que estava naquele Palmeiras e tal, né? Anos depois acabaria jogando no Corinthians, né? Recentemente e tal. Na época ele estava no Palmeiras e foi campeão no Palmeiras. E o técnico era o Cuca, né? Bom, o vídeo ainda tá curto, né? Dá tempo de fazer o resto, né? Acho que não vai precisar fazer 2 vídeos, então vamos lá. Vamos para a surpresa do campeonato, que para mim foi o Botafogo, né? O Botafogo tinha voltado, né, à elite do futebol, né? Ele tinha caído em 2014, né? Foi campeão da B em 2015 e no Brasileiro de 2016 o Botafogo, né, queria pelo menos não ficar correndo risco de rebaixamento, né? E o início do Botafogo parecia que seria apenas lutar para não ser rebaixado, né? Mas depois com o técnico Jair Ventura, né, que era auxiliar e aí acabou virando técnico. Jair Ventura, para quem não sabe, é filho do Jairzinho, né, o ídolo Jairzinho, o furacão da Copa. O Botafogo reagiu, né, e fez uma campanha heróica, né, terminando o campeonato em quinto lugar, né, e assim conseguindo vaga na pré-Libertadores. Quer dizer, foi uma arrancada incrível, né, um time que não tinha grandes jogadores, mas tinha muita vontade, muita superação, né, e o Botafogo conseguiu ali uma das 6 vagas para Libertadores, né. Bom, se o Botafogo foi a surpresa, né, o Inter fez feio, né, naquele ano, né. O Inter acabava de ser ex-campeão gaúcho, né, e chegou naquele campeonato querendo ao menos ficar no G6, né. O Inter teve um início incrível, chegando a ser líder nas primeiras 8 rodadas, né, e parecia que o Inter, né, poderia sonhar com voos mais altos, né. Só que aí depois da 8ª rodada, o time entrou numa queda impressionante, ficou 16 jogos sem ganhar e de líder o Inter foi lá para baixo, né? Foi lá para a zona de rebaixamento e a briga do Inter passou para não ser rebaixado, né? O Inter até lutou até a última rodada para evitar o pior, só que aí não teve jeito, né? Porque o time empata com o Fluminense no Rio, né? 1-1 e acaba rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história, né? Justamente num ano que o Inter completava 10 anos, né? Das suas gloriosas Libertadores e Mundial, né? E aí, em 2016 o Inter acabou passando por esse vexame, né? De time que nunca tinha caído e tal, acabou sendo rebaixado pela primeira vez, né? Enfim, agora vamos pro jogão, que pra mim foi o jogo
daqueles dois times, né, que foram os protagonistas do campeonato, né, Palmeiras e Flamengo. O jogo de Brasília foi 2-1 Palmeiras, né, e esse jogo teve briga de torcidas, né, aliás, as torcidas de Flamengo e Palmeiras são muito, né, são muito, como é que eu posso falar? São muito briguentas, vamos falar assim, né? Tem uma certa rivalidade entre as duas torcidas, né? De Flamengo e Palmeiras e tal, né? Isso já de anos, já não é nem por causa desse jogo em si, né? Só que o Palmeiras ganhou, né? E no jogo do retorno, né? Era líder contra vice-líder, né? E um jogo foi pegado, né? Muito tenso também. O Flamengo saiu na frente, né? Só que aí o Gabriel Jesus empatou o jogo, né? O Palmeiras ainda teve a chance de virar o jogo, mas não conseguiu, né? E a briga dos dois pela taça foi até as rodadas finais, né? Como todos sabem, só que aí o Palmeiras foi mais competente, né? E acabou campeão brasileiro, né? E, enfim, galera, é isso, né? 11 minutos de vídeo, né? Já deu para contar todo o Brasileirão de 2016. Eu vou ficando por aqui. Deem um like, compartilhem o vídeo, comentem também, né? Eu vou ficando por aqui e falou!